tudo bem? Bom ver vocês. Priscila, você consegue se desmutar? Sim, Tudo bem? por aqui, tudo bem, Tati? Prazer Tudo. estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Agora, A turma. Ana também. Queria dar as boas-vindas para vocês, deixar vocês super à vontade com a sala. Qualquer coisa, estou por aqui. Tá ótimo. Obrigada, Tati. Gente, prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Priscila Stucci, sou gerente de pesquisa aqui da Globo, uma das. A gente tem vários líderes aí que cuidam, né, de pesquisa e conhecimento. A Globo é uma empresa orientada para dados e a gente dá muito valor, né, a essa área de pesquisa e conhecimento. E aqui na Globo, pesquisa e conhecimento, ela faz parte da área de marca e comunicação, né? Estamos juntinhos, caminhando juntos aí nessa jornada. E eu vim aqui hoje falar para vocês um pouco do que é isso, né? Do que é pesquisa e conhecimento. Gente, eu vou abrir aqui com um post. Não sei se vocês... Provavelmente Round Six é algo que vocês conheçam, mas eu não sei se vocês sabiam dessa equivalência de dados, né, de audiência, né, o quanto essa série, né, que foi reverberada aí como uma das de maior audiência aí do Netflix, e que alcançou aí um total de pessoas que a Globo alcança diariamente, né? E quando eu falo Globo, eu estou falando desse ecossistema todo de Globo, né? Então, eu trouxe esse dado para vocês porque isso vem de pesquisa, né? Então, eu queria abrir com esse dado para vocês entenderem que tudo isso vem de pesquisa, né? A gente só descobriu, né? A gente só sabe esse tamanho todo do nosso alcance porque isso é um dado de pesquisa, né? Então, hoje a gente sabe que mais de 100 milhões de brasileiros consomem a Globo todos os dias. A gente tem 82 milhões de pessoas que consomem Globo através dos nossos canais lineares, né? E a gente está falando aqui de TV Globo, de Sport TV, de Globo News, de Multishow, de todo esse ecossistema aí de distribuição de conteúdo linear. A gente fala com 53 milhões de pessoas diariamente através das nossas plataformas digitais. E no total desse dia, de tudo isso, a gente está falando com 100 milhões de pessoas diferentes todos os dias. Esse é o tamanho do nosso universo diário de contato, e esse também é um pouco do tamanho da nossa responsabilidade em entender pessoas, né? Em saber o que elas querem, o que elas fazem, quem são essas pessoas, né? E como que a gente, com todo esse conhecimento, a gente oferece uma melhor programação, né? Conteúdos que estejam alinhados com essas demandas. Então, isso é o tamanho da importância que a gente dá para a pesquisa aqui na Globo. Tá? Então, falando um pouquinho dessa área da qual eu faço parte já há bastante tempo, eu entrei na Globo em 2003, na TV Globo, na área de pesquisa, e já passei também pelas rádios do grupo, e depois voltei para a TV Globo, e hoje eu faço parte dessa Globo, que é essa Globo de todos, né? Essa Globo da qual fazem parte muitos canais e muito mais coisa do que a gente tinha alguns anos atrás. E o que é pesquisa e conhecimento, né? O que é essa área? A gente é uma área transversal aqui,
E a gente atende, e quando a gente fala transversal, é porque a gente atende a toda a empresa, né? Então, é uma área gestora de dados, né, de informação e conhecimento desse consumidor. E a gente está apoiado em dois pilares principais, né? Um é esse contexto da sociedade, então é esse olhar para a sociedade, né? Por que as pessoas estão fazendo, como elas são, quem são elas, o que elas gostam, o que elas não gostam. E também para o contexto de negócio, né? Para entender o que os nossos clientes demandam, né? Com quem eles querem falar e quais são as oportunidades que eles podem encontrar aqui. Então, tem esse olhar para a sociedade, para o consumidor, e esse olhar também para o negócio, os nossos parceiros, que são os anunciantes, né? As empresas que anunciam na Globo, enfim. E quais são, né, os nossos pilares internos, assim? Como é que é a nossa cadeia aqui? Como é que é a nossa, né, a cadeia de... o que a gente o que é a base, né, do nosso trabalho? Então, a gente está falando de dados, a gente está falando de informação, de conhecimento, de insights e de análises preditivas, né? Então, tudo isso compõe essa cadeia de valor dessa área aqui na Google. Como que a gente está organizado? A gente, dentro da área de pesquisa e conhecimento, a gente tem duas grandes vertentes, né? Uma vertente que a gente chama de Audiences e Advanced Analytics, a gente está falando de dados. A gente está falando de audiência multiplataforma aqui, a gente está falando de métricas, de KPIs de performance, de plataformas, de acompanhamento de desempenho, né? Tudo isso a gente está dentro dessa área de dados. Dentro dessa área, a gente tem cientistas de dados, a gente tem pesquisadores que lidam com pesquisa de mídia, bem diversificado, né, o perfil desse time, mas no dia a dia a gente está lidando com um volume muito grande de informação, né? Informação que vem da audiência do digital, informação que vem da audiência do linear, e como é que a gente junta tudo isso e gera insights e gera informação a partir de tudo isso, tá? E aí a gente tem uma outra área, que aí é Consumer Insights, e aqui a gente está olhando para o consumidor, né? Para essa sociedade, né? Entendendo movimentos da sociedade, tendências, como que esse consumidor nos vê, né? Então, a gente também estuda, né, as nossas marcas, então, como que essas marcas estão sendo percebidas, avaliadas, como que esses produtos estão sendo avaliados, quais são as demandas e as percepções do consumidor a respeito do que a gente produz, e para finalmente chegar ali na geração de insights e oferecer o que há de melhor aí para esse consumidor, né? É uma área que cura muito conhecimento, então a gente é uma área centralizadora e de toda essa informação, e aí a gente filtra e distribui isso na empresa, tá? Então, a gente, dentro dessa área de Consumer Insights, a gente está organizado em pilares de expertise. Então, eu, por exemplo, cuido de pesquisas quantitativas, então, tudo que é relacionado a números, né, as pesquisas mais tradicionais acabam ficando comigo, tradicionais que eu digo, aquelas pesquisas que a gente conhece, que geram gráficos e tudo mais. E aí tem uma outra cadeira, né, uma outra vertente de especialidade, que são as pesquisas quali. E aí é quando a gente vai profundamente entender a opinião desse consumidor. E tem uma outra área que chama sintonia com a sociedade, que é a área que olha para fora, que olha para o futuro, que olha muito para a sociedade, tá?
E entrando um pouquinho em Consumer Insights, que é essa área aqui da qual eu faço parte, isso tudo aqui faz parte do nosso dia a dia, né? Então, as pesquisas quali, os estudos mais estruturais, as pesquisas quant, avaliação de produtos, estudos de regionalidade, o Sintonia com a Sociedade, que é esse braço que eu falei para vocês, que olha para a sociedade, para as tendências, comportamento do consumidor, estudos de marca e newsletters, que faz parte um pouco dessa nossa demanda, que é essa disseminação de conhecimento, né? Então, a gente também é responsável por levar, né? Porque esse conhecimento ele não pode ficar aqui dentro. Então, de alguma maneira, a gente criou plataformas e outros canais para a gente fazer isso circular, não só dentro da empresa, mas para o mercado também. Bom, eu trouxe alguns exemplos, né, do que a gente faz aqui, para vocês entenderem um pouco na prática o que é produzido dentro dessa área. Esse é um exemplo, é um dashboard que foi criado aí na ocasião das Olimpíadas, por aquela área que eu contei lá de audiências e dados. Então, é um dashboard bem completo que traz informações de audiência de todas as plataformas que exibiram os jogos. E aí isso aqui acaba virando uma ferramenta de trabalho, né? de acompanhamento do desempenho e também de negócio, porque a partir daqui a gente pode, né, a gente conta para os nossos clientes sobre performance, né? Como é que está performando esse produto, e é um dashboard que integra todas as informações necessárias e real-time do desempenho desse produto, dessa entrega. O BBB 21, né, gerou vários produtos aqui para a área de pesquisa. Um deles também é um dashboard, então, que envolveram, né, aqui foi um super trabalho de integração entre áreas, então, pesquisa, trabalhando junto com a área de negócios, tecnologia, é um trabalho que integra bastante, né, outros canais também, então, o Globoplay, Multishow, e no final a gente chega num dashboard também que traz todos os principais KPIs aí de audiência e todas as métricas que estão envolvidas aí na entrega desse produto, que foi um sucesso. Teve também, a gente fez um pulso, né? Um produto que a gente, da área de negócios, bem interessante, a gente fez em 15 semanas de programa. A gente fez 70 campos de pesquisa, praticamente tinha 3 a 4 pesquisas com o consumidor, logo após a exibição do BBB, onde a gente captava percepções sobre os anunciantes do programa. E isso foi muito importante para vários dos nossos clientes, né? Porque puderam acompanhar muito de perto a performance do anúncio, né? Isso foi bem bacana. Além de análises sociológicas, né? Porque o BBB não é apenas um programa de entretenimento, né? A partir dali, a gente entendeu também, estudando isso e lidando com, e trazendo especialistas para conversar com a gente sobre isso, quanto esse programa é capaz de gerar outros tipos de conversa na sociedade, né? E levantar temáticas aí que são super relevantes nos dias atuais, né? A gente viu que várias discussões a respeito de temáticas raciais e outras entraram aí em discussão por conta do BBB. Eu trouxe aqui um pedacinho de uma pesquisa. Esse tracking é um tracking que surgiu na pandemia, logo na primeira semana de isolamento social. A gente começou a traquear através de uma abordagem online,
os movimentos da sociedade, né? Como que a sociedade estava reagindo a esse momento esse contexto de pandemia que é inédito na vida de todo mundo. Então, eu trouxe um pouquinho aqui do que foi esse trabalho e que começou lá em 2020 e continua. Esse é um projeto que vai ficar, e ele é um projeto, inclusive, aberto ao mercado. Né? Essas informações elas estão disponíveis para o mercado, inclusive. Então, só para vocês entenderem um pouquinho de pesquisa, né, da parte técnica, né, a gente está falando de uma metodologia que é uma abordagem online, a gente está representando a população brasileira internauta com 16 anos e mais. Essa população hoje no Brasil, né, a gente está falando de 116 milhões e meio de internautas, e quando a gente olha esse número dentro da população total brasileira, a gente está falando com cerca de 70%, né, se a gente considerar a população brasileira 16 anos e mais. Aqui a gente tem um pouquinho do perfil dessa amostra, né? Então a gente está falando de 52% aí de mulheres, com uma faixa etária aqui concentrada num público um pouco mais jovem, seja, quando a gente compara esse perfil, né, com a população brasileira 16 mais, a gente percebe que são um pouco mais jovens, tem uma concentração mais alta que até a faixa etária, até a idade ali de 49 anos, mas 62% estão na classe C, e quando a gente fala de distribuição regional, a gente tem uma concentração grande também aqui no Sudeste. Bom, nesse ano de monitoramento, né, e aqui eu não vou trazer muitos números, é só para vocês terem uma ideia do poder da pesquisa, da gente conseguir mapear movimentos importantes da sociedade através de pesquisa. Então, lá no início da pandemia, estava todo mundo muito preocupado, então a gente, tudo que tiver assim, são as nossas fases, né, a forma como a gente nomeou esse período. Então, ali, naquele momento, tinha uma preocupação muito grande com a família, com o contágio, de não ter um atendimento adequado, né? A questão do desabastecimento, aquela corrida frenética aos supermercados para abastecer a casa. Então, esse era um momento muito tenso ali, né? Depois a gente chegou numa fase ali de super informados. As pessoas estavam numa busca tão grande por informação, e aí a gente viu recordes aí de audiência de jornalismo e tudo mais, né? E principalmente os meios mais confiáveis, que depois eu vou mostrar para vocês quais são. E uma consciência já a respeito aí de fake news. Depois a gente percebe uma busca, né? Lá para maio, assim, a gente percebe já uma busca para o equilíbrio, né? Essa super informação, essa overdose de notícia e tudo mais a respeito da Covid, ela provocou uma busca maior por equilíbrio. Então, as pessoas passaram a procurar, né, cuidar mais da mente, atitudes positivas, menos informação nesse momento e muito entretenimento. Né? A gente viu um boom também das assinaturas de serviços de vídeo, né? As pessoas buscando coisas para se entreter, principalmente dentro de casa, né? Depois a gente vem para uma fase que durou bastante tempo de incerteza, a gente não sabia quando essa vacina ia chegar, a gente não sabia como é que a pandemia, né? Como é que isso ia evoluir, a gente percebeu a esperança do brasileiro diminuindo, a esperança que sempre foi um sentimento muito latente, né, para os brasileiros. E aí aumenta essa incerteza, a gente percebe as pessoas mais ansiosas. E aí, lá para o meio do ano, julho, mais ou menos, a gente vê uma busca de ressignificar a necessidade primária, né? Então, passado todo aquele primeiro momento, agora como é que a gente faz, né? Ainda com muita coisa fechada, as pessoas perdendo os empregos, então
novas formas de geração de renda surgindo, novas formas de compra, ainda muita incerteza, muita ansiedade, mas, ao mesmo tempo, algum sentimento de confiança e otimismo. Depois que a gente percebeu que nada tinha passado como a gente previa, não foi tão rápido assim, as pessoas começaram a querer combater essa que a gente chama de fadiga pandêmica, né? Algumas coisas reabrindo muito devagar, e aí, nesse momento, as pessoas se aventurando a tentar voltar a alguma vida social, e aí a gente percebe que esse sentimento de confiança e otimismo começa a aumentar um pouco, apesar de toda a incerteza e ansiedade. Em dezembro, né, com o anúncio da liberação da vacina no Reino Unido, esse sentimento de esperança ele volta com muita força no final do ano. E quando chega em janeiro, a gente tem final de janeiro, né, início de fevereiro, uma sensação de alívio no Brasil, e esse sentimento de esperança aumenta. Mas em março a gente viu que a gente chegou num dos piores momentos da pandemia no Brasil, e as pessoas voltaram a ficar extremamente preocupadas, e aí a gente vê de novo um aumento dessa incerteza e desse medo. E agora a gente chega no momento de retomada, né? Então, isso tudo que eu contei para vocês, isso veio através de números desse tracking, e esse eu trouxe um dos gráficos mais importantes desse estudo, que é o gráfico de sentimentos, que é a evolução do mood do brasileiro, né? Como é que a gente veio evoluindo. Então, a gente vê, essa primeira linha aqui é a incerteza, e olha como ela, né, teve por muito tempo aqui sendo um sentimento muito predominante, e agora finalmente a gente vê isso reduzindo cada vez mais e cedendo lugar aí à esperança, né? Apesar da ansiedade, ela ainda estar aqui em patamares bem altos, né? A gente vê que o medo, né, que bateu recordes aqui em maio e abril, isso já também está diminuindo muito, né? Reduzindo bastante. Então, a gente vê que esses sentimentos negativos finalmente estão dando lugar aí a alguma esperança. Esse aqui também são dados do estudo, que fala de algumas afirmações, né? Então, as pessoas ainda seguem preocupadas, né? 82% afirmam que estão preocupadas com a situação da pandemia, metade, né, já se sentem seguros em voltar à vida como era antes. Isso vai crescendo, né, à medida que a vacinação avança. 66% sentem que o equilíbrio emocional está abalado, e isso fala com aquele dado de ansiedade, né? É muito grave, né? É muito importante a gente olhar como as pessoas estão se sentindo, porque, apesar de tudo, o emocional ele foi muito comprometido nesse momento de pandemia. E a questão da volta, né, à escola, esse é um dado do início de outubro, 54%, né, isso foi 38% lá em julho, as pessoas não estavam ainda, em sua maioria, se sentindo seguros para mandarem os filhos de volta para a escola, e isso foi aumentando, e agora que a gente chegou na metade dessa população internauta se sentindo mais segura de mandarem os filhos de volta para a escola. Aqui são os principais medos, né? Desde o início a gente vem monitorando isso, a gente trouxe um dado aqui que é de 2021, mas a gente monitora isso desde o início, e o medo de morrer sempre foi o maior medo da população e continua sendo o maior medo. Mas o que a gente vê agora, né? Que essa coisa do ritmo lento, isso aos poucos, né, vai diminuindo,
não conseguir atendimento médico. Agora, o que a gente percebe nessa questão da crise econômica, dos preços subirem para não se conseguir, né, manter o básico, isso cresceu e vem crescendo. Um terço aí declarou, né, que perdeu o emprego nos últimos 3 meses e que declaram também que a situação financeira piorou depois da pandemia. Então, isso são indícios, e por que é importante a gente entender isso, né? Entender o mood das pessoas, entender o contexto, né? E aliar isso com o contexto, entender pelo que as pessoas estão passando, importa muito para a gente, porque a partir daí isso gera drivers e insights e como que a gente, né? Qual é o nosso papel também social, né? Como que a gente, o que a gente pode oferecer para essa população para tentar minimizar ou se aliar a ela nesse momento, né? Aqui a gente tem alguns dados, né? Só para não dizer que eu não falei um pouco do contexto de mídia, então a gente também entendia quais eram os meios mais confiáveis para se informar sobre esse assunto durante todo esse tempo. E isso não mudou muito. Desde o início a gente vê que os sites e a TV aberta, né? Os sites e portais de notícias e a TV aberta sempre foram os meios mais confiáveis. A gente vê que o WhatsApp, né, que é o grande disseminador aí de fake news, ele já não era percebido como um meio muito confiável. E, em terceiro lugar, aqui tem as redes sociais que oscilam aí e num patamar de 50%, né, da população. E depois a gente tem os meios mais tradicionais. Aqui a gente está vendo por onde as pessoas se informam. E quando a gente fala de confiança, a gente vê que os meios tradicionais, eles crescem, né? Eles acabam se destacando ainda quando a gente fala de credibilidade. Então, uma coisa é por onde essa informação chega para mim ou por onde eu vou buscar, né? Que a gente tem os sites, a TV aberta, que acabam sendo os meios também mais confiáveis. E a gente também tem redes sociais e a gente tem o WhatsApp, mas quando a gente fala de credibilidade, daí a gente separa um pouco as coisas e entende aonde a gente pode, de fato, checar e ter certeza que uma notícia é verdadeira. Bom, eu trouxe aqui alguns dados que são compartilhados também com o mercado de pesquisa. Eu só preciso checar com vocês se vocês conseguem ouvir o áudio. Vou dar play aqui. Mas também não precisa se não conseguirem ouvir o áudio, porque o que eu quero é que vocês vejam as informações. Esse foi um produto do Sintonia com a Sociedade. Eu lembro que isso foi divulgado logo depois daquele episódio da Carol Conká no Big Brother, onde se falou-se muito de cultura de cancelamento.
Então, esse foi isso saiu logo depois daquele episódio e, coincidentemente, depois disso, a gente viu vários fatos acontecerem aí na sociedade relacionados a essa temática, né? E é isso que o Sintonia com a Sociedade faz, né? É, de fato, estar em sociedade, em sintonia com essa sociedade, e a gente tem que ser muito rápido. Então, esse tracking, né, que eu mostrei para vocês, que falava um pouco ali de Covid, mas ele não fala só disso. Então, nesse estudo que a gente faz quinzenalmente com a população internauta, a gente joga ali muitos temas e muitas perguntas, sempre muito ligado no que está acontecendo, porque isso gera para a gente muita informação e muito insumo para a gente soltar essas newsletters e esses flashes com essas informações que são super relevantes para conteúdo, para negócio, para os nossos clientes. Então, essa é uma informação que circula muito, né? A gente já fez diversas apresentações sobre essa temática em agências de publicidade, em empresas, com os nossos clientes e internamente também. Trouxe um outro aqui que é bem interessante sobre o mercado de esportes. Vou passar ele para vocês. Bom, gente, esse flash ele foi muito interessante porque, além de trazer um assunto super gostoso de falar, né? Visualmente ele ficou muito atrativo, né? E fez muito sucesso. E pesquisa, a gente, quando fala de informação, vocês acabaram de conversar com a Tati sobre isso, sobre comunicação e como é que a gente, né, se comunica. É muito importante a gente ter esse cuidado de como a gente empacota essas informações, porque ela tem que ser agradável para quem recebe, né? Então, esse eu acho que foi um case bem interessante de como a gente também se preocupa e deve se preocupar
com a forma, né? Como que a gente leva essa informação para frente. Bom, tem uns outros aqui. Eu deixo aqui para vocês um QR Code. Todos esses dados, vários do Sintonia com a Sociedade, estão completamente disponíveis e abertos ao mercado. Então, vocês podem ir lá e consultar. Tem muito reporte bacana, tem muita informação. E eu faço aqui um convite para vocês conhecerem um pouco mais do que a gente produz, porque isso está totalmente à disposição do mercado e da sociedade. Bom, obrigada. Não sei se a gente ainda tem um tempinho, mas se vocês quiserem fazer perguntas... A gente tem um minutinho, Priscila. Queria que você puder deixar umas palavras finais, se a Alana quiser falar umas palavras finais, só para a gente fechar. Gente, muito obrigada. Eu acho incrível assim, vocês estarem tendo essa oportunidade de ter um contato mais perto, né, com a realidade do mercado, com o que a gente faz. Como profissional, fico muito feliz também de estar tendo essa oportunidade de contar um pouquinho para vocês do que eu faço, do que é pesquisa de mercado de verdade e o que é pesquisa aqui na Globo, né? O quanto isso é grande, né? São muitas pessoas envolvidas, é uma área muito importante e cada vez mais importante no mercado, né? A área de pesquisa cada vez é mais importante você estar atento e entender de fato e orientar suas ações e tomadas de decisão baseada aí no consumidor, né? Então é isso. Maravilha, Priscila. Gente, assim, queremos agradecer, né, vocês estarem aqui. Já vi que tem gente interessada em fazer pergunta. Eu não sei, Priscila, se você tem LinkedIn, se você quiser compartilhar aqui para a galera poder perguntar diretamente para você depois. Mas eu quero lembrar vocês também, gente, que temos aí vagas no Vem Pra Globo. Em breve estaremos abrindo o estagiário de novo, então fiquem à vontade para percorrer o nosso site. Eu vou deixar aqui também se vocês ainda não conhecem, eu vou deixar aqui o link no chat para vocês, tá? E, enfim, foi um prazer estar aqui com vocês e prazer acompanhar a Priscila falando aí da área de pesquisa que eu particularmente adoro também, adoro acompanhar os reportes que o Sintonia com a Sociedade libera aqui para a gente, é sempre muito legal ver esse trabalho. Obrigada, Alana, obrigada, Priscila, realmente foi muito legal. Então, agradecer ao time Globo mais uma vez. Pessoal, o QR Code está na tela para vocês responderem a pesquisa de satisfação. Boa sorte e até a próxima.